Essa é mais uma live criando semijoias incríveis com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E o tema da nossa live de hoje é como criar semijoias de qualidade. Eu vou falar sobre os materiais, eu vou falar o que dá qualidade para uma semijoia, tudo que a gente precisa saber quando a gente trabalha, quando a gente produz, cria semijoias com pedras naturais. Olha o pessoal chegando, que coisa boa, sejam muito bem-vindas. Enquanto o Instagram chama o pessoal, eu quero saber quem é uma poderosa, quem já é aluna de Semijoias Sem Limites, quem quer aprender ou quem quer se aperfeiçoar e já faz semijoias e quer se aperfeiçoar. Então o pessoal entrando, que coisa boa, sejam bem-vindas. Porque hoje aqui em Porto Alegre é feriado, então estamos com um jeitinho de domingo, assim, diferente. Mas no resto do Brasil não, é uma festa gaúcha, um feriado nosso. Então o pessoal chegando, que coisa boa, porque eu quero saber muito quem está entrando, se é uma poderosa, se já é aluna de Semijoias Sem Limites, se faz semijoias, se quer aprender ou que se quer se aperfeiçoar. Olha o pessoal entrando e eu vou convidar vocês para curtirem a live, mandarem aqui coraçãozinho e ali naquela setinha compartilhar essa live para quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo. Quem faz bijuteria, quem faz semijoias e quer se aperfeiçoar, quem quer começar a fazer semijoias, quem gosta de trabalhos manuais, vai lá, compartilha aqui na setinha para uma amiga sua que é do ramo, que gosta de fazer acessórios femininos, até masculinos também. Olha, minhas alunas poderosas entrando, sejam bem-vindas. O Instagram tá chamando o pessoal, porque hoje a nossa live é muito importante. Olha o pessoal curtindo, mandando coração. As minhas poderosas, quero saber quem é poderosa, quem já faz semijoias com pedras naturais, quem faz e quer se aperfeiçoar, quem quer aprender e quem já é uma aluna do Semijoias Sem Limites. Olha o pessoal entrando, sejam muito bem-vindas, porque hoje o nosso assunto é muito importante. Quando a gente fala de qualidade, é um assunto que interessa muito para quem produz, quem cria semijoias com pedras naturais. E hoje eu vou falar sobre materiais, sobre o que é uma semijoia de qualidade, o que a gente precisa fazer para realmente nossos produtos terem qualidade. Então você vai ter todo esse conteúdo, porque hoje é muito importante a nossa live. Olha, minhas poderosas, boa noite, Vera, boa noite, Gláucia, minhas alunas poderosas. Que coisa boa, queridas, amadas, minhas alunas, minhas seguidoras, que bom que a gente está aqui. Mais uma live dessa semana, podendo se aperfeiçoar, aprendendo coisas novas. Que coisa boa. Bom, então eu vou começar falando das semijoias, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal botando que quer se aperfeiçoar, que beleza, o pessoal também botando que quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais, o pessoal curtindo, que lindo, muito obrigada, para vocês mandarem coraçãozinho, foguinho, aquele senzinho, e também compartilhar aqui na setinha, ali no aviãozinho, para outra pessoa que possa aproveitar esse conteúdo. Olha o pessoal entrando, minhas poderosas entrando, que coisa boa. Bom, então, a Cecília, boa noite, Mônica, boa noite, sejam muito bem-vindas nessa noite que parece aqui em Porto Alegre uma carinha de domingo, porque aqui é feriado, mas no resto do Brasil eu acredito que tudo normal, tudo funcionando e é isso aí. Então vamos aproveitar a nossa noite. Bom, hoje nosso tema é um tema muito importante, que é como criar semijoias de qualidade. Por que é importante? Antes de falar como criar, vou falar por que é importante a gente ter semijoias de qualidade. Primeiro, que vai valorizar a sua marca. Se você está fazendo já semijoias, se você já está produzindo, você criou um nome, você já está no mercado, mesmo que seja no início, ou quem já está mais adiantada, e tem uma marca que as pessoas acabam conhecendo o produto de vocês pela marca. Então o seu produto, se tem lá um nome, as pessoas muitas vezes conhecem quem faz, mas acabam lembrando do nome da marca. Então, primeira coisa quando a gente trabalha com as semijoias com qualidade é que valoriza a marca, certo? As pessoas vão lembrar, eu comprei daquela marca, é um produto bom e vou comprar de novo. Segundo, vai fidelizar os clientes, exatamente isso.
Na hora que você tem um produto de qualidade, que você vendeu a primeira vez para aquela cliente e ela gostou, ela viu que é durável, teve um bom atendimento, teve uma boa experiência de compra, existe uma grande chance que ela volte a comprar de novo de você. Terceiro, é importante que a gente tenha um produto durável. Qualidade, o que é? É trabalhar com produtos de qualidade que tem uma boa durabilidade, ou seja, que eles vão durar muito tempo. E isso também é importante quando a gente fala de qualidade. Bom, quando eu comecei há 30 anos atrás, parece que foi ontem, mas já faz mais de 30 anos, eu comecei produzindo bijuterias. Eu era apaixonada pelas bijuterias, adorava fazer bijuteria. Eu comecei com os materiais que tinham disponíveis, não tinha internet, então cada vez que eu tinha que comprar eu tinha que ir a São Paulo. E tudo bem, era essa a minha rotina, era isso que eu fazia e tá tudo certo. E assim o meu negócio foi prosperando, eu acabei aprendendo novas técnicas, acabei fazendo alguns cursos para aprender técnicas diferentes, para poder realmente ter mais qualidade nos meus produtos. Bom, com esse passar dos anos, aconteceu que eu tive contato com as pedras naturais para produzir acessórios, né? Aquelas pedras em fios que a gente compra para realmente produzir. E o que eu vi? Que para realmente ter, para esse tipo de esse produto com pedras naturais, para que ele fosse valorizado, eu tinha que melhorar a qualidade dos materiais que eu misturava com as pedras, tanto nos metais quanto outros materiais. Então eu parei de usar tudo que era sintético, não usava mais, comecei a usar pedras naturais, pérolas naturais, madrepérolas, muranos, todos os cristais, todos os materiais que eram de boa qualidade e assim valorizava minhas criações. Comecei primeiro selecionando os materiais, tirei tudo que era plástico, tudo que era sintético, não produzi mais com aquele material. Outro cuidado que eu tive na época que eu comecei a trabalhar com as pedras, eu decidi que eu ia fazer semijoias. E para fazer semijoias não foi fácil, não tinha um material disponível banhado, não tinha muitas opções e eu nunca tinha certeza da qualidade daquele banho dourado, prateado, que eu comecei a usar nas minhas semijoias. E isso me levou a pesquisar e a buscar fornecedores diferentes em que eu soubesse que o banho tinha qualidade, ou seja, eu sabia que o dourado e o prateado iam durar muito. E assim eu fui qualificando as minhas produções, a minha marca foi sendo valorizada e eu me dei conta do seguinte, desde aquela época, que o que faz uma marca se manter no mercado, seja um negócio, seja uma empresa, seja mesmo que você tenha uma marca que você faça na mesa da sua sala, não importa. O importante é um ciclo que eu acredito que existe. O que é esse ciclo? A gente produz, a cliente compra. Se ela gostou, tem qualidade, a experiência foi boa, ela vai voltar a comprar de novo. Porque muitas vezes vocês vão ver que as mesmas clientes compram. Porque nós temos essa tendência, se a gente gostou, chegou o produto, ele é durável, ele é bem feito, tem qualidade, a gente quer ter uma experiência de novo com aquela marca. Então eu acredito muito nesse ciclo que vai se formando. A gente faz a peça, vende para cliente. Daí ela gostou, ela vai comprar de novo. E assim esse ciclo vai andando e isso mantém as empresas durante muitos anos no mercado. Empresa que eu digo pode ser marca, a sua marca que você tem, faz lá no seu ateliê ou na sua casa. Pode ser uma empresa grande, porque a gente quando compra de alguma empresa grande e a experiência foi boa, a nossa tendência quando a gente quer algum produto é procurar naquela empresa. E também num negócio, seja um negócio físico também, quando a gente tem uma boa experiência, a tendência é que a gente volte naquele local. E assim, eu acredito muito, né, que com as semijoias não é diferente. Então é muito importante o porquê fazer as semijoias usando materiais de qualidade. Porque isso vai manter a marca de vocês no mercado. Mesmo que você comece pequena, mesmo que você comece produzindo poucas peças, não faz mal. Tudo é uma questão do ciclo andando e assim você até é melhor quando a gente começa pequeno, porque se a gente faz alguma coisa que não ficou tão boa, são poucas pessoas que vão ter contato com aquilo.
com aquela peça ou com aquela divulgação, não importa. Então o importante é que a gente vá fazendo esse ciclo da melhor maneira que a gente conseguir produzir. Você produza com materiais de qualidade, usando, eu vou falar agora como fazer as semijoias de qualidade. Mas para esse ciclo realmente andar e o negócio de vocês ficar durante muito tempo no mercado, vocês terem muito sucesso. Então, por que criar as semijoias de qualidade antes do como? E agora, antes do como, eu vou pedir para vocês, vou convidar para vocês curtirem a live, mandarem coraçãozinho, compartilharem com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo, porque agora eu vou começar a falar de como criar semijoias de qualidade. Eu já vi que tem muitas das minhas alunas queridas entraram, muitas seguidoras também, tá entrando muitas seguidoras novas no canal Laura de Cristal, então sejam muito bem-vindas, porque o meu objetivo é ajudar mulheres a criar semijoias com pedras, suas próprias semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Então, sejam muito bem-vindas. E o pessoal curtindo, que coisa boa, muito feliz, muita gratidão. E agora, então, eu vou começar a falar do como criar as semijoias de qualidade. Então, vamos lá. Bom, tem vários fatores que a gente tem que prestar atenção quando a gente começa a trabalhar com as semijoias. São vários itens que eu listei aqui que você precisa prestar atenção. Primeiro, quando a gente faz umas semijoias, é preciso fazer só um parêntese e dar um oi para Camille. Camille, minha aluna querida, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Bom, como criar as semijoias com qualidade? Primeiro, a gente precisa usar materiais de qualidade. Tá, Laura, beleza, materiais de qualidade, mas que tipo de material de qualidade? Primeiro, a gente trabalhar com pedras naturais. Tem vários tipos de pedras naturais que são reconstituídas, pedras naturais que são tingidas, pedras naturais de vários formatos, redondas, quadradas, ovais, enfim, tem uma infinidade de opções e de cores diferentes que a gente pode usar para criar semijoias. Então esse é um universo muito rico das pedras naturais. Então primeiro usar materiais de qualidade. Dentro desses materiais tem as pedras naturais. Muito bem, depois nós temos as pérolas, que eu sempre indico trabalhar ou com as pérolas naturais ou pérola shell. As pérolas naturais são aquelas feitas dentro da água, que ela é feita dentro da ostra, com a ajuda com a interferência humana, mas enfim, não deixa de ser natural, porque ela não foi feita por uma máquina, ela foi feita pela natureza. Também as pérolas shell, que são pérolas sim, que elas não são feitas na natureza, mas elas são de uma qualidade excelente, porque ao redor daquele cristalzinho, daquele vidrinho que é feito a pérola shell, é colocada uma cobertura, não é? Pausado, para vocês aí tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês estão ouvindo? Tá ok? Me deem um ok aqui porque apareceu o vídeo pausado. Tá, posso ir adiante? Tá tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Não travou? Me deem um retorno se tá tudo certo. Ok, beleza, obrigada meninas, então vou adiante. Bom, além das pedras naturais, das pérolas naturais e pérolas shell, vocês vão ver que muitas vezes o valor até da pérola shell é até mais alto, muitas vezes, que as pérolas naturais, mas os dois materiais são excelentes para a gente trabalhar, as pérolas. Terceiro, a gente utilizar também madrepérolas. O que é madrepérola? É a concha. Então vocês vão ver que tem vários tipos de madrepérolas diferentes. Tem o abalone, tem que é aquele meio cinza esverdeado, tem as pérolas, as madrepérolas cor creme, que é natural, tem as tingidas também, todas ficam lindas. E as pérolas também tem pérolas tingidas que são de excelente qualidade, também dá para usar as pérolas naturais. O que eu não indico das pérolas? Não indico usar pérola ABS. O que é pérola ABS? ABS é pérola de plástico, só com um nome mais bonitinho, ABS. Não usem, certo? Por quê? Porque essas pérolas acabam com o tempo, elas descascam. Vai saindo aquela cobertura e ela vai ficando com uma carinha de plástico. Então não usem pérolas ABS. E também não usem pérolas de vidro.
somente as pérolas Shell quando não for a pérola natural. Porque a pérola de vidro acontece a mesma coisa, ela acaba riscando e muitas vezes ela acaba descascando, acaba saindo às vezes aquela coberturinha em cima dessa pérola de vidro. Então o indicado é usar as pérolas naturais e as pérolas Shell. E as madrepérolas, Bom, que mais que eu anotei aqui? Também usar os muranos, que são aqueles vidros coloridos, que fica muito lindo, e tem várias opções hoje no mercado, e também usar cristais. Eu adoro usar cristais nas criações, porque eu acho que dá às vezes uma leveza, às vezes as pedras são todas foscas, assim, sem transparência, e eu gosto muito dos cristais, porque os cristais dão essa leveza, assim. A gente mistura com as pedras, então os cristais transparentes dá toda uma leveza, até fica mais sofisticado muitas vezes quando a gente faz as criações. Então eu indico usar cristais, muranos, madrepérolas, pérolas naturais, pedras naturais. Porque e muranos também, o pessoal dizendo aqui que já usou murano, elogiando o meu colar, esse todo aqui é de pérolas naturais também, com aquela técnica do nozinho entre as contas. Então é importante exatamente a gente valorizar, a gente qualificar as criações. E para começar a ter um produto de qualidade, é preciso que a gente use materiais de qualidade. Então o primeiro passo é esse, separar esses materiais para a gente fazer as semijoias. Agora eu vou falar dos metais que são usados para fazer as semijoias. E muitas vezes os metais que a gente, muitas vezes que eu vejo as minhas alunas, vejo as seguidoras, tem a maior dúvida quando vão trabalhar com os metais. Por quê? Porque a gente falou das pedras, a gente falou das madrepérolas, das pérolas, dos cristais, dos muranos, e esse material ele vai durar anos, às vezes até uma vida, e vão estar em perfeitas condições. O que acaba, de alguma maneira, se modificando, desgastando, são as peças de metal. Então, por isso que é importante a gente falar sobre o banho de metal das peças. Então, para ter realmente uma semijoia de qualidade, além da gente produzir, de você usar esses materiais que eu falei, que tem qualidade, é importante também saber que tipo de metal e que tipo de banho de metal que a gente vai utilizar para produzir as semijoias. Bom, então o que significa quando a gente fala de metais banhados? Bom, depois eu vou mostrar uns modelos aqui, quando eu for falar das técnicas, mas aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui. Esse material aqui é o final é o acabamento do meu colar, e ele é todo banhado a prata. Tá, Laura, então significa que eu posso trabalhar com metal banhado a prata? Sim, só que a gente tem que ter um cuidado quando a gente trabalha com o banhado a prata. Primeiro, que a prata a gente precisa no mínimo de 35 milésimos a 40 milésimos no banho. O que significa isso? É a quantidade de prata que foi colocada dentro daquele banho, para ele ter uma boa resistência, para ele ter uma boa durabilidade. Então, a partir de 35, 40 milésimos de prata já é considerado uma boa durabilidade. Se for mais 50, 60, 70 milésimos, melhor ainda. Significa que tem mais prata naquele banho. Então, a primeira coisa a gente tem que prestar atenção quando a gente for comprar, quando você for comprar de algum fornecedor, é perguntar a qualidade do banho. Muitas vezes respondem, é ótima qualidade. Não, perguntem quantos milésimos de prata, e depois agora eu vou mostrar do ouro, quantos milésimos de ouro foi utilizado naquele banho, para vocês realmente saberem se vai ter qualidade o banho ou não. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo alguns fornecedores falando assim, a bijuteria fina tem 1 milésimo de banho, tem 2 milésimos no ouro, é muito pouco, não comprem. Por quê? Porque eu vejo seguidoras, eu recebo mensagens das pessoas me perguntando, Laura, eu comprei um metal e fiz as minhas peças e escureceu. Claro, porque não tinha um bom banho, certo? Então agora eu vou falar do banho dourado. O banho dourado, aqui depois eu vou falar sobre essa pulseira também, é o banho de metal, muitas vezes, tanto na prata quanto no ouro, são pecinhas de latão, alfinetes,
fechos, correntinhas que levaram um banho de ouro. E no ouro é importante que tenha no mínimo 3 milésimos de banho de ouro. Por quê? Porque se a gente comprar um material que tem menos de 3 milésimos, a durabilidade vai ser muito pouca, ou seja, a qualidade vai ser muito ruim daquela peça com banho. E se tiver acima de 3, 5, 7, 10 milésimos, maravilhoso. Quantos mais milésimos de ouro tiver no banho, mais qualidade, mais durabilidade a sua peça vai ter. Então é importante, na hora que a gente for comprar, ver no site lá do fornecedor. Às vezes em algum lugar está escrito quantos milésimos. Se não tiver, manda uma mensagem. Agora muitos fornecedores têm aquelas conversinhas de WhatsApp que aparecem quando a gente está comprando. Aproveitem, entrem no WhatsApp e perguntem: quantos milésimos de ouro, quantos milésimos se for prata. Outra coisa, dica, quando a gente trabalhar com a prata. O que acontece com a prata com o passar do tempo? Muitas vezes ela acaba escurecendo. Escurecendo, o que significa? Estragou o banho? Não, ele não estragou. Ele simplesmente sofreu um processo, acho que se chama de oxidação, que ele acabou ficando mais escuro. E por que isso acontece? Porque a prata, muitas vezes, em contato com o ar, se o ar tem, por exemplo, um local que tem poluição, às vezes tem maresia, acontece da peça dar uma escurecida. A gente limpa e ela volta a ficar clarinha. Só que dá muito trabalho ficar limpando essa peça. Então o ideal é que se você trabalhar com as peças com acabamento em prata, quando você terminou, pega e guarda num saquinho plástico fechado, porque assim ela vai ter menos contato com o ar e menos possibilidade de escurecer o banho prateado, esse de prata, porque ele não estragou, ele simplesmente sofreu um processo químico que ele escureceu. Se a gente pegar uma flanela limpa, a gente vai passar ali e ele vai clarear de novo, mas daí é muito trabalho para a gente estar sempre fazendo essa limpeza. Bom, isso foi uma dica quando a gente trabalha com a prata. Também tem o banho de ródio, que é excelente, mas nem todos os fornecedores têm esse banho, que é considerado um banho de ouro branco, e muitas vezes ele é dado, esse banho, em peças de ouro mesmo. É feito o acabamento com esse banho de ródio. Mas nem sempre os fornecedores têm peças banhadas a ródio, até porque muitas vezes o valor é mais alto que o banho de ouro. Mas sempre que tiver essa opção, pode ser uma boa opção também trabalhar com os metais banhados em ródio, que o ródio é um prateado com um tom um pouquinho mais escuro que o da prata. Bom, além dos metais banhados, dourados... outra coisa importante. Quando a gente trabalha com os metais dourados e prateados, mesmo que a gente trabalhe com 10 milésimos de banho, por exemplo, que é um banho excelente, a gente tem que orientar a nossa cliente na hora do uso. Olha o pessoal mandando coraçãozinho, gratidão, adoro as lives, adoro quando vocês participam. Se quiserem mandar alguma pergunta, podem perguntar que eu vou respondendo. Bom, voltando, quando a gente tem os banhos dourados e prateados, é muito importante a gente orientar as nossas clientes na hora do uso. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha o melhor banho, que tenha 10, 15 milésimos, às vezes tem algumas empresas que dão de banho, por exemplo, de ouro naquela peça, ou que você trabalhe com a prata 70 milésimos, as pessoas desculpe, eu acabo lendo a pergunta aqui, eu já te respondo, Mônica, tá? Bom, o que acontece? Mesmo que tenha o melhor banho, a gente tem que orientar na hora do uso. Por quê? Por exemplo, a pessoa botou o brinco e ela pega um perfume e põe um spray de perfume em cima daquela base de brinco. Ou então bota o creme quando ela já está com o colar. Ou então ela passa protetor solar se é na praia. Todos esses produtos químicos podem modificar o banho das suas peças. Então, é importante que vocês orientem. Olha o pessoal falando, a Gláucia fez um cartão com dicas de bom uso para as clientes. Perfeito, Gláucia, é isso aí. Porque daí a gente já está orientando
aquela cliente na hora da venda, e não quando vem um produto que às vezes as pérolas, já aconteceu quando eu tinha minhas lojas, de trazerem as pérolas, e muitas vezes que tinham perdido o brilho, e a gente chegava perto daquela pérola e ela tinha cheiro de perfume. Então a gente tem que orientar, e isso vai evitar que vocês percam material ou que tenham que trocar, porque muitas vezes é uma cliente maravilhosa e a gente, para não perder a cliente, troca e acaba perdendo aquela peça. Então é importante que vocês orientem as clientes. A Mônica me perguntou antes se o banho ouro branco é um banho bom. Mônica, eu também comprei esse banho ouro branco, utilizei e por enquanto não tive nenhum problema. Me pareceu excelente o banho de ouro branco, tá? Depois, se você produzir as peças com ouro branco, vai me dando notícias como é que tá a durabilidade, porque eu também fiz, mas como eu acabo não vendendo, eu acabo usando muitas vezes, às vezes alguns modelos eu uso muito pouco, eu não tenho essa noção da qualidade do banho do ouro branco. Então eu comprei, a princípio tá tudo certo. Bom, além do banho dourado, de ouro e de prata, que a gente tem que orientar as clientes, é perfeito, uma das minhas alunas fazendo cartãozinho, dicas de uso, ou cuidados que você tem que usar, ou cuidados de uso para a sua peça. Então é importante que a gente oriente os clientes. Aqui tem uma pergunta: como calcular o valor final de uma peça? Vai depender sempre o valor final do preço de custo dos materiais que você utilizar. Então você pega todos os materiais, soma, vê o preço de custo, e daí você tem, né, quando a gente produz as semijoias, a gente tem uma boa margem em cima, daí tem que ver quais os materiais que você utilizou, e daí você vê o preço de venda, pode multiplicar por 3 vezes, 4 vezes, 3,5, tem que ver daí se fica dentro do valor de mercado que você vai vender as semijoias. Então não existe uma regra, que tenha que ser, mas o importante é que você saiba o preço de custo de cada peça, ao menos o preço das peças, dos materiais que você utilizou, certo? É o início, a primeira coisa a gente tem que saber o preço de todas as pecinhas que a gente utilizou para produzir as semijoias. Bom, voltando para o nosso tema da live, bom, além dos metais banhados, tem um metal que eu amo, que eu estou trabalhando muito, já trabalhava nas minhas lojas quando a gente produzia, porque a gente tinha um ateliê de montagem, em que eu fazia peça piloto e as meninas copiavam, eu tinha uma equipe de produção, e a gente já trabalhava com as peças de aço inox. Qual é a vantagem do aço inox? Ele não tem banho, ele já é o metal naquela cor. Então, se por acaso ele vier de alguma maneira ficar um pouquinho mais escuro ou modificar um pouco o banho, é só passar um detergente neutro, um paninho, uma flanelinha limpa e ele fica limpo. Então, eu indico muito o aço inox. Qual é a desvantagem? Que não chega a ser uma desvantagem, porque o belo é relativo, né? Para o meu conceito de bonito, eu gosto muito do banho prata, que é aquele banho mais claro. E quando a gente trabalha com aço inox, ele tem um tom um pouquinho mais escuro que a prata. Mas a vantagem é que a gente pode misturar com as peças em ródium, porque o banho é muito parecido, o banho do ródium com a tonalidade do aço inox. Então eu gosto muito dessa combinação. E até mesmo misturar o aço inox com alguns detalhes em peças em prata, que tem materiais que a gente não consegue ainda no aço inox. Então o aço inox é excelente também de trabalhar. Às vezes me questionam: mas aço inox é uma semijoia? Sim, é uma semijoia. Primeiro porque existe aço cirúrgico, que é o mesmo aço inox, que ele é usado em cirurgias, ou seja, ele vai ficar em contato com o nosso corpo e tem nenhuma contraindicação. E também que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem joias feitas de aço inox, certo? Então pesquisem, vale a pena até para você ter mais segurança na hora de produzir as suas peças. Mas o aço inox tem excelente durabilidade, então eu gosto muito. E ele tem uma desvantagem que não são todos os materiais que a gente consegue encontrar em aço inox, mas já tem vários
opções diferentes do que tinha uns anos atrás. Então, atualmente tem vários modelos, opções de materiais para trabalhar com aço inox. E eu gosto muito. Bom, então, falando dos materiais de qualidade, a gente falou sobre pedras, pérolas naturais, madrepérolas, muranos, cristais. E depois eu falei sobre os metais banhados, dourado e prateado, e também o ródio e o aço inox. Eu estou misturando o aço inox com prata, os clientes gostam bastante. No início achei que poderia não dar certo, mas dá bastante. Olha a Mônica é uma das poderosas, uma das minhas alunas do Semijoias Sem Limites, e eu tenho visto que a Mônica tem vendido, ela coloca as histórias com as clientes usando, agradecendo quando compram, e a Mônica começou há pouco tempo, né, a Mônica com a marca dela, então tá de parabéns. E é isso aí, que bom, ótimo, muito obrigada pelo depoimento, que as pessoas gostam. Sim, porque daí trabalho o aço inox são 2 tons de prata, de prateado, que fica muito bonito quando a gente mistura. Essa live vai ficar salva, se o Instagram permitir, vai ficar salva, certo? Porque a gente nunca sabe no final o que vai acontecer, mas a princípio vai ficar salva sim, pessoal, tá? Bom, então a gente já falou sobre os materiais, as pedras, pérolas, madrepérolas, muranos, cristais, os metais banhados, ouro, prata e aço inox. Então agora isso são a primeira coisa para criar semijoias de qualidade, são os materiais. Segundo item muito importante quando a gente cria semijoias com pedras naturais, que é fazer a técnica adequada para cada tipo de produto que a gente vai criar. Por exemplo, essa pulseirinha aqui foi feita com a técnica da contrapinagem, onde eu utilizei alfinetes aqui no banho dourado. Daí aqui eu botei o acabamento com fechinho, correntinha extensora, alongadora, importantíssimos acabamentos. Então é importante a gente fazer as técnicas adequadas. E aqui quando a gente trabalha com contrapinagem, é muito importante que a gente faça as voltinhas menorzinhas que a gente conseguir, porque isso vai deixar todas as peças mais sofisticadas, mais delicadas. Bom, então esse aqui eu mostrei um modelo feito com um alfinete, certo? Então, que é a técnica da contrapinagem. O seu curso trouxe um aperfeiçoamento muito bom. Ai, Mônica, muito obrigada. A Mônica é aluna do Semijoias Sem Limites. O pessoal está me perguntando sobre a próxima turma, se as inscrições estão abertas. Por enquanto não, mas logo elas vão estar abertas. Então, se você quer ser avisada quando tiver uma nova turma, é bem fácil. Aqui no meu perfil do Instagram, abaixo da minha foto, você vai ver que tem ali um linkzinho em azul. É só clicar naquele link e ali vai pedir o seu nome, o seu e-mail, e tem uma caixinha que elas concordam com os termos, você tem que clicar ali e daí você entrou na lista de espera para a próxima turma. Assim que a gente tiver novidades sobre quando vai ter a próxima turma, quando vai ser a divulgação, você vai ser avisada. Então, se você tem interesse de aprender a fazer semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos, ou você quer se aperfeiçoar, é só entrar nessa lista. E o curso, ele é para quem já faz e quem quer começar. Então, para vários níveis de quem produz. Olha a Cláudia falando, o curso é um investimento maravilhoso. Muito obrigada, Cláudia. Minhas alunas queridas, amadas. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, isso que a gente tem que ter sempre... Eu tenho isso sempre claro na minha vida, que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais as coisas do bem voltam para nós. Adorei o acabamento do colar que está usando. Muito obrigada. Botei o fecho boia na frente. Bom, então assim, falando nisso, assim, a gente tem que se auxiliar, se vocês puderem se ajudarem. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Muitas vezes eu não estou conseguindo responder todo mundo nos meus directs. Às vezes o pessoal manda perguntas e eu não consigo responder. Mas, porque está aumentando o número de seguidores, tá? De seguidoras. E, enfim. Mas, então, se vocês quiserem, aproveitem e perguntem na live. Porque também
Isso facilita, certo? Olha, Helena, boa noite, mais uma das minhas poderosas, que bom. Bom, então eu já falei da técnica usando os alfinetes, que são para fazer os contrapinos, que é contrapino é aquele loop, que é a voltinha no alfinete, ou se você usar um metal também é a mesma coisa, se for no aço inox, e a mesma coisa. Outra técnica é quando a gente trabalha com fio de nylon, que é importante a gente fazer todo o trabalho correto com fio de nylon. E fazer também, ó, aqui eu trouxe um colar que é um torsade, um colar bem grande, também todo feito com a técnica do fio de nylon, certo? Então a gente realmente trabalhar com as técnicas da maneira adequada. Outra técnica que é importante também a gente fazer muito bem feitinha é o nozinho entre as contas. Por que tem que ser bem feitinho? Porque o nozinho tem que ficar mais encostado nas pedras que a gente conseguir. Ele não pode ficar uma folga entre uma pedra e outra, entre um nozinho e outro. Então eles têm que ficarem o mais firme que vocês conseguirem, colocar o nozinho mais próximo de cada pedrinha. E essa técnica é maravilhosa, porque o colar fica com um acabamento maravilhoso, com esse movimento todo. Então essa é a técnica do encordoamento, que é o nozinho entre as contas. Outra técnica que é importante também saber fazer da maneira adequada é essa técnica que eu amo, que é a chamada a técnica nó de joalheiro ou amarração com fio de metal. Muitas pessoas chamam de amarradinho, torcidinho, é a mesma coisa. E é importante a gente fazer da maneira correta. Por quê? Porque é importante que a gente faça as voltinhas todas do mesmo tamanho. E quanto menorzinhos elas ficarem, melhor. Pessoal perguntando quais os acabamentos que uso no fechamento com aço inox. Perfeito, vou já mostrar os acabamentos. Pode ser banho prata sim, certo? Que tem materiais que a gente não vai achar ainda em aço inox, mas fica muito bonito. De repente bota um detalhezinho da prata no meio do colar e faz o acabamento com a prata, ou não tem problema nenhum, se fez todo de aço inox e vai fazer o acabamento de prata, nenhum problema, pode misturar os materiais, é isso mesmo. E também, além das técnicas adequadas para cada semijoia, seja a contrapinagem, que a gente trabalha com os alfinetes, seja o encordoamento, que a gente trabalha com linha, aquela 100% poliamida, para fazer os nozinhos, seja quando a gente trabalha com fio de nylon, e também quando a gente trabalha com amarração com fio de metal, que a gente pode trabalhar com metal de latão banhado ou de aço inox, tem outro fator que é muito importante, além desse, que é fazer os acabamentos perfeitos. O acabamento perfeito, o que é um acabamento perfeito? É um acabamento que vai valorizar as suas criações. Muitas vezes são acabamentos que a gente usa na joalheria e que daí a gente consegue fazer na semijoia. Qual é a diferença de joia para semijoia nos acabamentos ou nas técnicas? É que, por exemplo, essa técnica aqui da amarração com fio de metal, muitas vezes é feita em ouro 18, então é uma joia. No nosso caso, ele é banhado com ouro 18. Então, essa é a diferença. E agora eu vou mostrar alguns acabamentos que são importantes que a gente faça de uma maneira perfeita. Um dos acabamentos que é possível a gente trabalhar nas semijoias é usando o tip. Então, o pessoal perguntando, a técnica do nozinho é totalmente manual ou existe alguma ferramenta? Tenho dificuldade. Ela é manual, mas lá no meu método Semijoias Sem Limites eu ensino uma maneira de fazer que as voltinhas vão ficar perfeitas, todas do mesmo tamanho, certo? Enfim, bom, aqui, voltando, aqui temos então o tip. Aqui, se vocês prestarem atenção, eu usei um tip bem pequenininho, porque essa é uma pedrinha 4 milímetros, ela é uma pedrinha bem minúscula, então era importante fazer um acabamento delicado. Isso também é muito, quanto mais delicado a gente conseguir fazer, mais parecendo joia, porque a gente está trabalhando com semi-joias. Então isso é importante a gente prestar atenção nos acabamentos. Então o tip aqui,
Vou mostrar para vocês esse colar, que foi aquele colar todo feito com fio de nylon. E aqui eu tive que esconder o fio de nylon, quando a gente trabalha com nylon, e eu não coloquei tip. Eu coloquei o conduíte na ponta. O que é o conduíte? Deixa eu mostrar aqui, esse aqui acho que é mais fácil de ver. O conduíte, ele é uma molinha, tá aqui ele, ó. É uma molinha em que a gente esconde. Aqui eu escondi a linha, essa linha branca tá escondida dentro do conduíte. E aqui, nesse outro colar, eu escondi o fio de nylon dentro do conduíte. Daí tem toda uma maneira correta de fechar dentro das contas e daí não aparece que a gente fez um acabamento, então fica imperceptível. E esse acabamento aqui é o mesmo acabamento que eu usei nesse meu colar de pérola, que é o acabamento, só a diferença é que aqui é a pérola e aqui são as pedras, que é o acabamento usado na joalheria, quando eles fazem aqueles colares e pulseiras todos com pérola. Então a gente também usa na semijoia. E um outro acabamento importante também, aqui eu trouxe um brinquinho. É o acabamento desse amarradinho, que a gente chama de nó de joalheiro, amarração com fio de metal, que é fazer a voltinha o menorzinho que a gente conseguir. Porque isso também vai dar uma qualidade, vai deixar as peças mais parecidas com joia. E aqui no colar, cuidar também no final dele, botar uma argolinha pequenininha, um fechinho delicado também. Então tudo isso é acabamento que a gente tem que cuidar na hora de finalizar as peças. Porque isso vai dar mais valor para essa semijoia, vai fazer com que ela fique parecendo mais sofisticada, mais com jeito de joia, e daí são peças que são mais valorizadas. Porque então, como criar as semijoias de qualidade? Então hoje a gente viu esse tema de como criar as semijoias de qualidade, em que primeiro item importante é trabalhar com materiais de qualidade, pedras, madrepérolas, cristais, muranos, pérolas naturais. Também trabalhar com os metais banhados, ter todo um cuidado na hora do banho, dourados e prateados, ver a quantidade de ouro e prata de cada banho, se for ródio também. Também tem um outro material que é o aço inox, que eu falei, que é muito interessante também para produzir as semijoias de qualidade. E além desses materiais, tem as técnicas. Saber aplicar, saber fazer as técnicas. Se for trabalhar com alfinete, fazer a voltinha menor que você conseguir. Se for amarração com fio de metal, também fazer bem delicadinha, bem acabadinha. Cortar fora aquela pontinha para não ficar fora, que ela fique bem parelhinha. A gente aperta a pontinha quando corta o arame que a gente trabalha. Também fazer acabamentos perfeitos. Acabamentos perfeitos é uma coisa assim que eu vejo as minhas seguidoras com muita dificuldade me perguntando como fazer os acabamentos. Então a gente tem que fazer acabamentos perfeitos para não ter medo. Uma seguidora me disse: Laura, eu tenho medo que eu vou vender meu colar e ele vai desmanchar. Não, a gente tem técnicas, maneiras de fazer, realmente de fazer um acabamento de qualidade, além de esconder os acabamentos, ter certeza que não vai ter nenhum problema de arrebentar colar, pulseira, enfim, que ele fique perfeito. Porque nas nossas lives semanais eu ajudo mulheres a criar semijoias com pedras naturais, as suas próprias semijoias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos. Então hoje a nossa live foi esse tema. E hoje é terça, na quinta-feira nós vamos ter uma live que o tema vai ser 4 tipos de fechos ideais para usar nas semijoias. Então parece simples, mas é quando a gente tem que escolher qual o fecho que a gente vai comprar, qual o fecho que a gente vai usar, muitas vezes eu recebo dúvidas de seguidoras. Então o tema da próxima live vai ser 4 tipos de fechos ideais para usar nas semijoias. Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, perguntando o que vocês acharam sobre a live de hoje. Essa live vai ficar salva. Então, se vocês não assistiu desde o início, agora vai estar no Instagram, assiste, curte, compartilha, certo? E eu encontro vocês então na próxima quinta-feira com a live 4 tipos de fechos ideais para usar nas semijoias. Então um grande beijo, até quinta!